O CEO viu o sangue dela, mas o que ele fez em seguida naquela noite, ninguém jamais imaginaria. A chuva de março caía pesada sobre os vidros do pequeno apartamento em Botafogo. Marina Santos observava as gotas escorrendo pela janela enquanto calculava, pela terceira vez naquela manhã, quanto dinheiro ainda tinha na conta. O resultado continuava o mesmo, insuficiente para pagar o aluguel do mês seguinte. Aos 28 anos, Marina jamais imaginou que estaria nessa situação. Formada em arquitetura pela UFRJ, tinha sonhos grandes e projetos ambiciosos, mas a vida havia outros planos. A morte súbita de seu pai, José Santos, há 6 meses, trouxe consigo uma herança amarga, dívidas que ela nem sabia que existiam. O pequeno comércio de materiais de construção que ele mantinha em Madureira estava falido há anos, e as dívidas bancárias agora eram responsabilidade dela, única herdeira. O celular tocou, tirando-a de seus pensamentos melancólicos. O nome de Carla, sua melhor amiga desde a faculdade, apareceu na tela. "Mari, tenho uma notícia para você", disse Carla sem preâmbulos, sua voz carregada de expectativa. "Tomara que seja boa, porque as ruins já estou cheia", Marina respondeu, tentando soar mais otimista do que realmente se sentia. "Lembra do meu primo que trabalha na Mendes Holdings? Aquele grupo empresarial gigante?" Marina franziu a testa. Claro que conhecia a Mendes Holdings. Era impossível viver no Rio sem conhecer. O grupo tinha participação em quase tudo. Shopping centers, construtoras, hotelaria, até uma rede de restaurantes famosos em Ipanema. O CEO, Rafael Mendes, era uma figura constante nas páginas de economia dos jornais e nas revistas de fofoca, sempre fotografado em eventos sociais com alguma socialite diferente. Sim, e daí? Eles precisam de um arquiteto para reformar o escritório principal dele. É um projeto pequeno, mas o pagamento é generoso. Muito generoso, Mari. "Falei de você e eles querem ver seu portfólio hoje à tarde." Marina sentiu o coração acelerar. Um projeto com a Mendes Holdings poderia resolver seus problemas financeiros de uma vez por todas, mas também sabia que a concorrência seria feroz. Grandes escritórios de arquitetura da cidade certamente estariam interessados. "Carla, você tem certeza? Por que escolheriam uma freelancer como eu? Aparentemente querem alguém novo, criativo e sem vícios dos grandes escritórios." Foram as palavras exatas do meu primo. Além disso, o prazo é apertadíssimo. A maioria dos escritórios grandes não conseguiria se dedicar exclusivamente a isso agora. 2 horas depois, Marina estava parada em frente ao imponente edifício da Mendes Holdings em Copacabana. 40 andares de vidro e aço, refletindo o sol da tarde carioca. Ela verificou mais uma vez sua aparência no reflexo da porta giratória. Blazer azul marinho, que havia comprado em uma liquidação, calça preta bem passada e sua melhor pasta de trabalho, já um pouco desgastada pelo tempo. O saguão era intimidador. Mármore branco, lustres de cristal e uma recepção que parecia ter saído de uma revista de decoração. Marina se dirigiu à recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade. "Tenho um encontro com o Sr. Carlos Mendes", disse Marina, tentando disfarçar o nervosismo. "Senhora Marina Santos, o Sr. Carlos a está esperando no 25º andar." No elevador, Marina respirou fundo várias vezes. Não podia dar errado. Simplesmente não podia. Carlos Mendes, primo de Rafael e diretor de projetos da empresa, era um homem simpático de cerca de 40 anos. Seu escritório tinha uma vista deslumbrante da praia de Copacabana, e Marina precisou se esforçar para não se distrair com a paisagem. "Senhorita Santos, vi seu portfólio. Trabalhos interessantes, especialmente aquele projeto residencial em Santa Teresa. Criativo, funcional e dentro do orçamento." "Obrigada, Sr. Carlos. É minha especialidade encontrar soluções práticas que não comprometam a estética." "Perfeito. É exatamente isso que precisamos. O projeto é para o escritório pessoal do meu primo Rafael, no último andar. Ele é, digamos, exigente. Já passaram por aqui 3 arquitetos nos últimos 2 meses e ele rejeitou todos os projetos." Marina engoliu em seco. "Posso saber por quê?" Alegou que eram previsíveis, sem personalidade. "Rafael pode ser difícil, mas quando gosta de algo é generoso. O orçamento para este projeto é de R$200 mil e o prazo é de 3 semanas. R$200 mil.
Marina tentou manter a expressão neutra, mas por dentro estava calculando. Seria suficiente para quitar todas as dívidas do pai e ainda ter uma reserva para recomeçar. Quando posso conhecer o espaço? Que tal agora? Rafael está viajando, então você pode fazer as medições em paz. Só preciso avisá-la. Ele volta amanhã e quer ver uma proposta inicial até sexta-feira. Isso significava que ela teria apenas 3 dias para criar algo excepcional. Mas Marina Santos nunca recuou diante de um desafio. O último andar da Mendes Holdings era ainda mais impressionante que Marina imaginava. O escritório pessoal de Rafael Mendes ocupava metade do andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus do Rio de Janeiro. Cristo Redentor de um lado, Pão de Açúcar do outro, e a imensidão azul do oceano se estendendo até o horizonte. Marina passou 2 horas medindo, fotografando e fazendo anotações. O espaço era funcional, mas frio, muito masculino, muito formal. Predominavam tons de cinza e preto, móveis de linhas retas e uma decoração que gritava poder em vez de personalidade. Ela conseguia imaginar Rafael Mendes ali, austero, calculista, provavelmente intimidando funcionários e fechando negócios milionários sem piscar. As revistas sempre o descreviam como um gênio dos negócios, mas também como alguém implacável e distante. Naquela quinta-feira à noite, Marina estava no seu apartamento, cercada de papéis, tecidos, amostras de tinta e seu laptop, quando finalmente teve a ideia que procurava. Em vez de reformar o escritório para parecer mais impressionante, ela o tornaria mais humano. Manteria a funcionalidade e a sobriedade que um CEO precisava, mas adicionaria elementos que trouxessem vida ao ambiente. Sexta-feira chegou mais rápido do que ela gostaria. Às 15 horas, Marina estava novamente no saguão da Mendes Holdings, desta vez carregando sua apresentação e alguns materiais de amostra. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo nervosismo, mas pela curiosidade de finalmente conhecer o homem por trás de toda aquela história. O elevador parou no último andar e pela primeira vez Marina não estava sozinha. Carlos Mendes a aguardava com um sorriso tenso. Marina, preciso avisá-la. Rafael está, digamos, em um dia particularmente difícil. Teve problemas com um projeto em São Paulo e está testando a paciência de todos aqui desde manhã. Vou tentar não levá-lo ao limite, ela respondeu, tentando soar confiante. Eles caminharam pelo corredor até o escritório principal. Carlos bateu na porta e uma voz grave respondeu. Entre. Marina respirou fundo e entrou. Rafael Mendes estava de costas, olhando pela janela. Era mais alto do que ela imaginava, cerca de 1,85 m, e usava um terno azul marinho impecavelmente cortado. Quando se virou, Marina precisou de um momento para processar o que via. As fotos das revistas não faziam justiça. Rafael tinha 35 anos, cabelos castanhos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes penetrantes e uma presença que preenchia o ambiente. Mas havia algo em sua expressão, uma tensão, quase uma tristeza, que as câmeras nunca capturavam. Senhorita Santos, ele disse, estendendo a mão. Sua voz era grave, controlada. Ouvi que tem uma proposta para meu escritório. Sim, Sr. Mendes. Se me permite, gostaria de mostrar minha visão para este espaço. Marina abriu sua pasta e começou a apresentação. Havia preparado cada palavra, cada justificativa. Propunha manter a estrutura atual, mas adicionar elementos que trouxessem calor humano. Uma parede com painéis de madeira de demolição, plantas estrategicamente posicionadas, iluminação mais suave para reuniões menos formais e uma área de descanso discreta com vista para o Cristo. A ideia, explicou ela, é criar um ambiente que demonstre poder, mas também personalidade. Um lugar onde as pessoas se sintam confortáveis para ter conversas honestas, não apenas negociar contratos. Rafael a ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas precisas. Marina percebia que ele estava testando seu conhecimento, sua preparação, mas também notava algo mais em seu olhar, uma surpresa, como se não esperasse encontrar alguém que realmente entendesse o que ele precisava. E quanto ao prazo? Ele perguntou. 3 semanas, conforme solicitado. Tenho fornecedores de confiança e posso dedicar-me exclusivamente a este projeto. E o orçamento? R$ 180 mil
20.000 abaixo do previsto. Pela primeira vez, Rafael esboçou algo próximo a um sorriso. Interessante, a maioria dos arquitetos tenta inflar o orçamento. Não vejo sentido em cobrar pelo que não é necessário. Rafael caminhou até a janela novamente, ficando em silêncio por alguns minutos que pareceram eternos para Marina. Ela tentava decifrar sua expressão, mas ele parecia estar perdido em pensamentos. Carlos, ele disse finalmente sem se virar, cancele os outros candidatos. A senhorita Santos tem o projeto. Marina sentiu uma onda de alívio e euforia, mas tentou manter a compostura profissional. Obrigada, Sr. Mendes. Não vai se arrepender. Espero que não, ele respondeu virando-se para encará-la novamente. Por que, senhorita Santos, se há algo que não tolero, é decepção. Havia algo na forma como ele disse isso, não como ameaça, mas quase como um aviso pessoal, que fez Marina perceber que havia muito mais por trás daquele homem do que as revistas contavam. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao edifício da Mendes Holdings às 7h da manhã, carregando suas ferramentas de trabalho e uma determinação que não sentia há meses. O segurança do prédio, seu Joaquim, já a conhecia da semana anterior e a cumprimentou com um sorriso caloroso. Chegou cedo hoje, arquiteta. O doutor Rafael também já subiu. Chegou há 1 hora. Marina ficou surpresa. Não esperava encontrar Rafael tão cedo, especialmente considerando que ele havia dito que ficaria fora do caminho durante as obras. Ela subiu até o último andar e encontrou a porta do escritório entreaberta. Podia ouvir a voz dele ao telefone, falando em inglês com alguém aparentemente em Nova York. Decidiu começar organizando os materiais na sala de reuniões adjacente, onde montaria seu centro de operações temporário. Estava catalogando as amostras de tinta quando Rafael apareceu na porta. Bom dia, senhorita Santos, vejo que também é madrugadora. Bom dia, senhor Mendes. Espero não estar atrapalhando. Posso trabalhar na sala de reuniões sem interferir em suas atividades. Não se preocupe. Na verdade, tenho curiosidade para ver o processo. Nunca acompanhei uma reforma de perto. Marina ficou um pouco nervosa com a ideia de ser observada enquanto trabalhava, mas assentiu. Claro, hoje vou começar pelas medições finais e preparação das paredes. O que ela não esperava era que Rafael realmente ficasse observando, não de forma invasiva, mas sempre que ela olhava, ele estava ali, ora respondendo e-mails no celular, ora simplesmente acompanhando o trabalho dela com interesse genuíno. Posso perguntar por que escolheu madeira de demolição? Ele disse, quando Marina começou a explicar o projeto para os operários que chegaram às 9h. 2 razões, Marina respondeu, limpando as mãos em um pano. Primeiro, sustentabilidade. Esta madeira tem história, caráter. Segundo, contraste. Contra essas paredes de vidro ultramodernas, vai criar um equilíbrio entre o contemporary e o tradicional. Você sempre pensa assim? Em equilíbrios? A pergunta a pegou de surpresa. Havia algo na forma como ele perguntou que parecia ir além da decoração. Acho que sim. Na arquitetura e na vida também, eu acho. Rafael assentiu pensativo e voltou para seu escritório. Mas Marina percebeu que ele continuava observando através da parede de vidro. Durante os primeiros 3 dias estabeleceu-se uma rotina estranha. Rafael chegava cedo, trabalhava normalmente, mas sempre encontrava momentos para verificar o progresso da obra. Não de forma controladora, mas com curiosidade genuína. Fazia perguntas inteligentes sobre as escolhas dela, e Marina começou a perceber que ele entendia mais de design e arquitetura do que deixava transparecer. Na quarta-feira, Marina estava no alto de uma escada, instalando um dos painéis de madeira, quando Rafael apareceu com 2 xícaras de café. Imaginei que pudesse precisar, ele disse, estendendo uma xícara para ela. Obrigada. Marina desceu da escada, genuinamente surpresa. Você não precisava se incomodar. Não foi incômodo. Além disso, minha assistente faz o melhor café do Rio. Seria um crime não compartilhar. Eles beberam o café em silêncio por alguns minutos, observando o progresso da obra. Marina notou que Rafael parecia mais relaxado do que nos primeiros dias. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhorita Santos? Marina, e pode, claro. Por que arquitetura? E por que trabalhar sozinha em vez de um grande escritório? Marina hesitou. A segunda parte da pergunta tocava em feridas ainda sensíveis.
Sempre gostei de criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem bem. Quanto a trabalhar sozinha, digamos que a vida me forçou a ser mais independente recentemente. Rafael percebeu que havia algo mais na resposta, mas não insistiu. Entendo, às vezes as circunstâncias nos levam a caminhos que não planejávamos. Havia uma melancolia em sua voz que fez Marina olhá-lo mais atentamente. Por um momento, ele não parecia o CEO implacável das revistas, mas apenas um homem carregando algum tipo de peso. E o senhor? Sempre quis ser empresário? Rafael sorriu, mas foi um sorriso sem alegria. Na verdade, não. Queria ser arquiteto. Marina quase derrubou a xícara de café. Sério? Formei-me em engenharia civil, mas o sonho era a arquitetura. Mas quando meu pai morreu aos 23 anos, tive que assumir a empresa. O grupo estava passando por dificuldades e não havia tempo para sonhos pessoais. Agora muita coisa fazia sentido. O interesse dele pelo projeto, as perguntas técnicas, a forma como observava o trabalho dela. Por isso entende tanto do que estou fazendo, Marina disse. Por isso invejo tanto o que você está fazendo, Rafael corrigiu, com honestidade surpreendente. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas cliente e prestadora de serviço. Havia uma conexão, um entendimento mútuo de sonhos adiados e responsabilidades que mudaram o curso de suas vidas. Era quinta-feira à noite, e Marina estava determinada a terminar a instalação dos últimos painéis de madeira. Já passava das 20 horas, e o edifício estava praticamente vazio. Mas ela queria que Rafael visse o resultado completo na manhã seguinte. Estava concentrada ajustando o último painel quando ouviu passos no corredor. Rafael apareceu na porta já sem o paletó, com as mangas da camisa arregaçadas. Marina, você ainda está aqui? São quase 9 da noite. Quero terminar isso hoje. Amanhã você vai ver como ficou o resultado final da primeira fase. Você não precisa se matar de trabalhar. O prazo está sendo cumprido perfeitamente. Não é questão de prazo, Marina disse, descendo da escada com uma chave de fenda na mão. É questão de perfeição. Eu sei que está quase perfeito. Falta só esse detalhe. Rafael se aproximou para ver o que ela estava fazendo. Deixe-me ajudar, tenho experiência com ferramentas. Não precisa, Sr. Mendes. É meu trabalho. Rafael, e insisto. Marina suspirou e entregou a furadeira para ele. Precisa fazer um furo ali, para passar o cabo da iluminação embutida. Rafael subiu na escada e começou a trabalhar. Marina o orientava de baixo, indicando a posição exata. Havia algo surreal em ver um dos empresários mais poderosos do Brasil fazendo trabalho manual em mangas de camisa. Um pouco mais à esquerda, isso, perfeito. Foi quando aconteceu. Rafael estava se esticando para alcançar a posição correta quando a escada balançou. Marina tentou segurá-la, mas ela estava mal posicionada. Rafael conseguiu pular antes de cair, mas a escada foi para o lado, derrubando uma lata de tinta que estava sobre uma bancada improvisada. A lata atingiu Marina em cheio no braço direito, antes de se espatifar no chão. Ela gritou de dor e caiu de joelhos, segurando o braço. Marina! Rafael correu até ela. Você está bem? Deixe-me ver. Havia um corte feio no antebraço dela, e sangue começava a escorrer pela manga da blusa branca. Marina estava pálida, claramente em choque. É só um corte. Eu estou bem, ela tentou dizer, mas sua voz estava trêmula. Rafael não hesitou. Em segundos havia tirado sua camisa e rasgado uma das mangas para fazer um curativo improvisado. Precisa ir ao hospital. Agora. Não, sério. Eu posso cuidar disso em casa. Marina. A voz dele era firme, mas gentil. Você está sangrando muito. Não vou deixar você ir para casa assim. Antes que ela pudesse protestar novamente, Rafael a ajudou a se levantar e a conduziu até o elevador. No estacionamento, ele abriu a porta do passageiro de sua BMW preta. Posso chamar um Uber? Marina tentou novamente, nem pensar. Durante o trajeto até o hospital Copstar, Rafael dirigia com uma mão e mantinha a outra sobre o curativo improvisado no braço dela, aplicando pressão para estancar o sangramento. Marina estava surpresa com a gentileza dele, tão diferente da frieza que demonstrava nos negócios. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Fazendo o quê? Cuidando de mim. Não é sua responsabilidade. Rafael a olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Talvez não seja minha responsabilidade legal, mas
É a coisa certa a fazer. No hospital, Rafael não apenas a acompanhou até a emergência, mas insistiu em ficar durante todo o processo. Falou com os médicos, providenciou um quarto particular e quando a enfermeira disse que ela precisaria de alguns pontos e observação por algumas horas, ele simplesmente respondeu: "Então é isso que ela vai ter. Rafael, você pode ir embora. Eu fico bem sozinha", Marina disse depois que o médico terminou de suturar o corte. "Não vou deixar você sozinha num hospital", ele respondeu, acomodando-se na poltrona ao lado da cama. "Já avisei Carla. Ela vem te buscar amanhã de manhã. Você ligou para minha amiga? Achei o contato dela no seu celular. Espero que não se importe." Marina ficou em silêncio, observando esse homem que havia conhecido há apenas uma semana e que agora estava ali, cuidando dela como se fossem amigos há anos. Havia algo nessa situação toda que não fazia sentido com tudo que ela havia ouvido sobre Rafael Mendes. "Por que você é diferente do que dizem?" ela perguntou de repente. Rafael levantou os olhos da revista que estava folheando. "O que dizem?" "Que você é frio, calculista, implacável nos negócios." "E quem disse que não sou? Homens frios não passam a noite num hospital cuidando de uma funcionária ferida." Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. "Talvez eu seja frio nos negócios porque preciso ser. Mas isso não significa que seja frio como pessoa." "E qual é a diferença?" "A diferença, Marina, é que nos negócios eu não posso me dar ao luxo de me importar. Mas esta noite eu me importo." O modo como ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, fez o coração de Marina acelerar. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ia muito além de uma relação profissional, e ambos sabiam disso. Marina acordou na manhã seguinte no quarto do hospital, com o braço dolorido, mas com uma sensação estranha de que algo fundamental havia mudado. Rafael havia passado a noite inteira na poltrona ao lado de sua cama, e quando ela abriu os olhos, ele estava acordado, olhando pela janela. "Bom dia", ele disse suavemente, notando que ela havia despertado. "Como está se sentindo?" "Melhor. Obrigada por tudo isso." Marina tentou se sentar na cama, ainda processando a surreal situação de acordar com Rafael Mendes cuidando dela. "O médico disse que você pode receber alta, mas precisa manter o curativo seco e tomar os antibióticos certinho." Carla chegou pouco depois, visivelmente preocupada e claramente surpresa ao encontrar Rafael ali. Ela cumprimentou o CEO com educação, mas Marina percebeu o olhar investigativo que a amiga lhe dirigiu. "Mari, que susto! Como isso aconteceu?" Rafael se levantou, pegando o paletó que havia deixado sobre a mesa. "Foi culpa minha. Eu estava ajudando com a instalação e a escada caiu." Ele se dirigiu a Marina. "Tome o resto da semana para se recuperar. O projeto pode esperar." "Não precisa. Posso trabalhar com uma mão só." "Marina." A voz dele era firme, mas gentil. "Descanse. É uma ordem." Depois que ele saiu, Carla explodiu. "Mari, o que está acontecendo aqui? Rafael Mendes passou a noite cuidando de você no hospital?" "Foi só um acidente, Carla. Ele estava sendo educado." "Educado?" "Marina, eu conheço a reputação dele. O homem é conhecido por ser implacável. Não passa noites em hospitais sendo educado com funcionárias." Marina não sabia o que responder, porque no fundo, Carla estava certa. O comportamento de Rafael na noite anterior havia sido muito além da cortesia profissional. Durante os 3 dias seguintes, Marina ficou em casa, frustrada por não poder trabalhar. Rafael enviava mensagens diárias, perguntando como ela estava, e chegou até a mandar flores, para acelerar a recuperação, segundo o cartão. Na segunda-feira, quando Marina retornou ao trabalho, encontrou uma surpresa. Rafael havia contratado 2 assistentes adicionais para ajudá-la, para garantir que não haja mais acidentes. "Não precisava disso", Marina protestou quando o encontrou em seu escritório. "Preciso que você termine este projeto, Marina, e preciso que termine bem e com segurança." Havia algo na forma como ele disse, "preciso que você termine", que soava quase pessoal, como se ele não quisesse vê-la partir. Com a ajuda adicional, o projeto avançou rapidamente. A transformação do escritório era impressionante, mantinha toda a funcionalidade e seriedade necessárias para um CEO, mas agora tinha personalidade, calor humano.
Os painéis de madeira criavam um contraste perfeito com o vidro e o aço. As plantas traziam vida ao ambiente, e a nova iluminação tornava o espaço mais acolhedor, sem perder a imponência. Rafael acompanhava tudo de perto, e Marina percebeu que ele havia se tornado menos formal com ela. Às vezes traziam café, outras vezes almoçavam juntos na sala de reuniões enquanto discutiam detalhes do projeto. Essas conversas começaram a derivar para assuntos pessoais. Conta uma coisa, Rafael disse durante um desses almoços. Você sempre quis ser arquiteta ou teve outros sonhos? Sempre arquitetura, Marina respondeu. Desde pequena eu redesenhava meu quarto, fazia plantas da casa dos vizinhos. Meu pai dizia que eu ia construir castelos. E vai. Marina sorriu tristemente. Talvez, quando conseguir sair desta fase. Que fase? Marina hesitou, mas havia algo na forma como Rafael a olhava que a fazia sentir que podia confiar nele. Meu pai morreu deixando muitas dívidas. Estou trabalhando para quitá-las. Este projeto com vocês vai resolver isso, mas não sobra muito para castelos. Rafael ficou em silêncio por um momento. Sinto muito pelo seu pai. Deve ter sido difícil. Foi, especialmente descobrir que as coisas estavam piores do que eu imaginava. Ele sempre foi otimista demais. Acreditava que tudo daria certo no final. E você não acredita? Tento. Mas otimismo não paga contas. Não, Rafael concordou. Mas sem ele, a vida fica muito solitária. Havia uma melancolia na voz dele, que fez Marina perceber que estavam falando de algo maior que dinheiro. Na quinta-feira da segunda semana, o projeto estava quase completo. Marina estava fazendo os últimos ajustes na iluminação quando Rafael apareceu com 2 copos de vinho. Acho que merecemos um brinde, ele disse. O resultado está incrível. Marina aceitou o vinho e olhou ao redor. Realmente havia ficado espetacular. O escritório mantinha toda a sofisticação e funcionalidade necessárias, mas agora tinha alma. Fico feliz que tenha gostado. Confesso que estava nervosa. Por quê? Porque percebi que este projeto significava mais para você do que parecia. Não era só sobre reformar um escritório. Rafael a olhou com curiosidade. E o que mais era? Era sobre trazer de volta uma parte sua que você teve que deixar para trás quando assumiu a empresa. O silêncio que se seguiu foi longo. Rafael caminhou até a janela, olhando a vista do rio que agora podia ser contemplada de um ambiente muito mais acolhedor. Como você percebeu isso? Pela forma como você acompanhava o trabalho. Não era supervisão, era nostalgia. Você estava vivendo através do meu trabalho o que gostaria de estar fazendo. Rafael riu baixinho, mas não havia alegria no som. Você é muito perceptiva, e está certa. Desde os 23 anos, minha vida tem sido sobre responsabilidades, expectativas, manter um legado. Nunca sobrou tempo para o que eu realmente queria. E o que você realmente queria? Criar, projetar, deixar algo bonito no mundo em vez de só movimentar dinheiro. Ele se virou para ela. Como você faz? Faço o quê? Mantenha a paixão pelo que faz, mesmo enfrentando dificuldades. Você poderia ter desistido depois da morte do seu pai, procurado um emprego estável em algum escritório grande, mas escolheu continuar lutando pelo que acredita. Marina ficou surpresa com a profundidade da observação. Acho que é porque, apesar de tudo, ainda acredito que vale a pena. Que é possível encontrar beleza mesmo nas situações difíceis. Eu havia perdido essa capacidade, Rafael admitiu. Até você aparecer aqui. O modo como ele disse isso fez o coração de Marina acelerar. Havia algo na atmosfera, na luz suave do final da tarde entrando pelas janelas, no vinho, na intimidade da conversa, e tornava tudo mais intenso. Rafael, eu sei que não deveria dizer isso. Ele a interrompeu. Sei que nossa relação é profissional e que você vai embora quando o projeto terminar. Mas preciso que saiba que essas 2 semanas foram as primeiras em anos que me lembrei de quem eu era antes de me tornar apenas o CEO. Marina se aproximou dele, sentindo uma mistura de nervosismo e algo que não conseguia definir. Você nunca deixou de ser essa pessoa. Só estava hibernando. E se eu não quiser que ela hiberne de novo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina podia sentir a tensão, a atração mútua que vinha crescendo desde o acidente, mas também sabia das complicações que isso representaria. Rafael,
Somos de mundos muito diferentes. Somos duas pessoas que se conectaram. O resto são apenas circunstâncias. Ele se aproximou e Marina sentiu que estava em um ponto sem volta. Quando Rafael levantou a mão para tocar seu rosto, ela não se afastou. Marina, O toque do celular dele os interrompeu abruptamente. Rafael atendeu com irritação visível. Sim, Carlos, e o quê? Agora? Tudo bem, descendo. Ele desligou e olhou para Marina com frustração. Emergência. Problema com o projeto de São Paulo. Preciso descer. Claro, vai. Rafael hesitou na porta. Marina, sobre o que estávamos conversando, vai resolver sua emergência. Conversamos depois. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no escritório transformado, tentando processar o que havia quase acontecido. Pela primeira vez em meses, sentia algo além de preocupação e responsabilidade. Sentia-se viva, desejada, conectada com alguém, mas também sabia que se envolver com Rafael Mendes significaria entrar em um mundo cheio de complicações que talvez não estivesse preparada para enfrentar. Ela terminou de guardar suas ferramentas, sabendo que na manhã seguinte entregaria o projeto concluído. E então, teria que decidir se o que estava sentindo por Rafael era real o suficiente para arriscar tudo o que havia construído até ali. Na sexta-feira de manhã, Marina chegou cedo para fazer os últimos retoques e preparar a apresentação final do projeto. O escritório estava perfeito, cada detalhe no lugar, cada elemento funcionando em harmonia. Ela havia criado algo de que se orgulhava profundamente. Rafael chegou às 8h, acompanhado de Carlos e outros 2 executivos da empresa. Marina os recebeu na entrada do escritório renovado. Senhores, bem-vindos ao novo escritório, ela disse abrindo as portas. O silêncio que se seguiu foi revelador. Carlos assobiou baixinho, impressionado. Os outros executivos caminharam pelo espaço com expressões de admiração genuína. Mas Marina só tinha olhos para Rafael. Ele parou no centro do escritório, girando lentamente para absorver toda a transformação. Seus olhos encontraram os dela, e Marina viu algo que a fez sorrir. Pura felicidade. Marina, Carlos disse, isso está espetacular, parabéns. Obrigada, Sr. Carlos. Você conseguiu algo que eu não achava possível, um dos outros executivos comentou. Manteve toda a seriedade e funcionalidade, mas o ambiente está completamente diferente, mais humano. Marina apresentou cada elemento do projeto, explicando as escolhas técnicas e estéticas. Durante toda a apresentação, Rafael permaneceu em silêncio, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela. Depois que os outros se retiraram, Rafael e Marina ficaram sozinhos. Então, ela disse, tentando manter um tom profissional, o que achou? Rafael caminhou até a nova área de descanso, com vista para o Cristo Redentor. É perfeito, Marina. Mais do que perfeito. Você entendeu exatamente o que eu precisava, mesmo quando eu mesmo não sabia. Fico feliz que tenha gostado. Mais que gostado. Você me devolveu algo que eu achava que havia perdido para sempre. Marina sentiu o coração acelerar novamente. Rafael, eu sei que nosso projeto de trabalho terminou, ele disse, se aproximando dela. Mas eu não quero que termine o que começou entre nós. E o que começou entre nós? Você sabe exatamente o que começou. A pergunta é, você está disposta a explorar isso? Antes que Marina pudesse responder, a assistente de Rafael apareceu na porta. Senhor Rafael, desculpe interromper, mas a senhora Beatriz Santana está aqui para vê-lo. O nome teve um efeito imediato em Rafael. Sua expressão mudou completamente, fechando-se. Diga que estou em reunião. Ela disse que é urgente, senhor. Sobre o jantar de amanhã. Rafael suspirou pesadamente. Tudo bem, mande-a subir. A assistente saiu e Marina percebeu a tensão que havia tomado conta de Rafael. Quem é Beatriz Santana? Ela perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Minha é complicado. Nossa família tem negócios juntos há muito tempo. Poucos minutos depois, uma mulher elegante de cerca de 30 anos entrou no escritório. Beatriz Santana era exatamente o que Marina esperava. Alta, loira, vestindo uma roupa claramente cara, com a postura de quem nasceu na alta sociedade carioca. Rafael, querido, ela disse, beijando-o no rosto com familiaridade. Precisamos acertar os detalhes do jantar de amanhã com meus pais. Você sabe como mamãe fica ansiosa com essas coisas.
Foi só então que Beatriz notou Marina. Seu olhar foi da cabeça aos pés, claramente avaliando a concorrência. E você é... Marina Santos, arquiteta responsável pela reforma, Marina respondeu, estendendo a mão educadamente. Ah, a arquiteta. Beatriz apertou sua mão brevemente, com um sorriso que não chegou aos olhos. Ficou muito bonito. Bem, diferente. A forma como ela disse diferente soou quase como um insulto disfarçado. Marina, Rafael disse claramente desconfortável. Podemos acertar os últimos detalhes do pagamento depois? Preciso resolver algumas coisas agora. Marina entendeu o recado. Claro, vou organizar minhas coisas. Ela começou a guardar seus materiais, tentando não escutar a conversa entre Rafael e Beatriz. Mas era impossível não ouvir. Rafa, você esqueceu que prometeu me acompanhar ao evento beneficente da semana que vem? Não esqueci, Bia. Só estou com muito trabalho. Você sempre está com muito trabalho. Às vezes acho que você faz isso para me evitar. Não seja dramática. Não sou dramática. Sou uma mulher que está cansada de esperar você decidir o que quer da vida. Nossos pais já estão falando sobre... Bia, não aqui. Marina sentiu seu estômago se apertar. Era óbvio que havia uma história longa e complicada entre Rafael e Beatriz. E pelos comentários sobre os pais, parecia ser uma daquelas relações que envolviam expectativas familiares e arranjos sociais. Ela terminou de guardar suas coisas e se dirigiu à porta. Rafael, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer trabalhar com você. Ele a olhou com uma expressão que misturava frustração e algo que parecia um pedido de desculpas. Marina, podemos conversar mais tarde? Claro, ela mentiu, sabendo que não pretenda facilitar as coisas para ele. Marina chegou em casa completamente abalada. Durante todo o trajeto de volta para Botafogo, não conseguiu parar de pensar na cena que havia presenciado. A intimidade entre Rafael e Beatriz, a forma como ela falava sobre eventos sociais e expectativas dos pais, tudo isso pintava um quadro muito claro. Rafael pertencia a um mundo onde pessoas como Marina não se encaixavam. Carla chegou 2 horas depois, com pizza e vinho, como sempre fazia, quando percebia que a amiga precisava conversar. Então, como foi a entrega do projeto? Carla perguntou, servindo o vinho. O projeto foi um sucesso, Marina respondeu sem entusiasmo. E o Rafael? Pelo jeito que você está, algo aconteceu. Marina contou tudo. As conversas íntimas durante a obra, o quase beijo da noite anterior, a chegada de Beatriz e a forma como Rafael mudou completamente de comportamento. Mari, você está se envolvendo com um homem que claramente tem compromissos em outro lugar. Eu sei, Carla. Mas nas 2 semanas que trabalhamos juntos, ele foi diferente, real. Como se estivesse mostrando quem realmente é por baixo de toda essa fachada de CEO. Mas a fachada também faz parte dele, Mari. Rafael Mendes não é só o homem sensível que você conheceu. Ele também é o empresário que frequenta a alta sociedade carioca e que, aparentemente, tem algum tipo de entendimento com essa Beatriz. Marina sabia que Carla estava certa, mas não conseguia ignorar o que havia sentido durante aquelas 2 semanas. Havia uma conexão real entre eles, algo que ia além da atração física. No sábado de manhã, Marina estava organizando suas contas. Finalmente conseguiria quitar todas as dívidas do pai quando seu celular tocou. Era Rafael. Marina, podemos conversar? Sobre ontem? Rafael, acho que já conversamos o suficiente. Por favor, deixe-me explicar a situação com Beatriz. Marina hesitou. Uma parte dela queria ouvir a explicação, mas outra parte sabia que seria mais fácil cortar qualquer ligação antes que se machucasse mais. Encontre comigo na praia de Botafogo em 1 hora, ela disse finalmente. Mas seja breve. 1 hora depois, Marina estava sentada na areia quando viu Rafael se aproximando. Ele vestia jeans e uma camiseta polo, muito diferente dos ternos impecáveis que usava no escritório. Parecia mais jovem, mais acessível. Obrigado por aceitar me encontrar, ele disse sentando-se ao lado dela na areia. Fale. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, olhando o mar. Beatriz e eu nos conhecemos desde crianças. Nossas famílias sempre quiseram que ficássemos juntos. É uma daquelas expectativas que nunca questionei seriamente. E vocês estão juntos? Não oficialmente. Mas há uma
compreensão tácita. Ela espera que eu peça em casamento, minha mãe espera que eu peça em casamento, a família dela espera. Ah, é você. O que você espera? Rafael a olhou diretamente. Até 2 semanas atrás eu achava que era isso que eu queria. Uma vida previsível, adequada às expectativas de todos. E agora? Agora eu conheci você e percebo que posso querer algo diferente. Marina sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter a razão. Rafael, nós mal nos conhecemos. 2 semanas de trabalho juntos não significam que temos algo real. Não significam? Então, por que você está aqui? Por que aceitou me encontrar? Marina não teve resposta para isso. Porque ele estava certo. Se não sentisse algo real, teria simplesmente ignorado o telefonema. Porque eu também senti alguma coisa, ela admitiu. Mas isso não muda o fato de que somos de mundos completamente diferentes. E se eu disser que não me importo com isso? Mas eu me importo, Rafael. Eu vi como você mudou quando ela apareceu ontem. Você se tornou outra pessoa. Mais distante, mais formal. Como se tivesse voltado para o seu mundo real e eu fosse só uma fantasia temporária. Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não foi isso. Eu fiquei desconfortável porque não sabia como lidar com a situação. Beatriz apareceu na hora errada. Ou talvez tenha aparecido na hora certa. Para nos lembrar da realidade. Que realidade? A realidade de que você tem uma vida, compromissos, expectativas familiares. E eu tenho a minha vida também. Talvez seja melhor deixarmos isso como uma memória boa, em vez de complicarmos as coisas. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase vulnerável. Marina, em 2 semanas você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas o herdeiro da empresa. Me fez sentir vivo. Você realmente quer jogar isso fora? Marina olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Mas também viu tudo que não disse. As complicações, os obstáculos, a diferença de mundos que os separava. Não quero jogar fora, ela disse finalmente. Mas também não quero ser a outra na vida de alguém. Não mereço isso. Você não seria a outra. Se decidirmos tentar, eu vou resolver a situação com Beatriz. E se não conseguir? Vou conseguir. Marina o estudou por um longo momento. Havia determinação em sua voz, mas também havia uma incerteza nos olhos dele que a fazia questionar se ele realmente sabia em que estava se metendo. Na segunda-feira seguinte, Marina tentava voltar à sua rotina normal, mas não conseguia parar de pensar na conversa com Rafael na praia. Ele havia dito que resolveria a situação com Beatriz, mas 2 dias se passaram sem nenhum contato. Ela estava em seu apartamento, trabalhando em um novo projeto pequeno para um restaurante em Santa Teresa, quando Carla chegou com uma expressão preocupada. Mari, você viu isso? Carla estendeu o celular, mostrando uma foto na coluna social do jornal O Globo. A foto mostrava Rafael e Beatriz em um evento beneficente na noite anterior. Eles estavam sorrindo para as câmeras, ela com um vestido de grife, ele de smoking. A legenda dizia: o casal Rafael Mendes e Beatriz Santana brilharam no jantar beneficente da Fundação Criança Esperança. Fontes próximas ao casal confirmam que um noivado pode estar próximo. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mari, eu sinto muito, Carla disse suavemente. Está tudo bem. Marina mentiu, tentando manter a voz firme. Eu já esperava isso. Não, não está tudo bem. Você está gostando dele. Marina não conseguiu mais fingir. As lágrimas vieram, e Carla a abraçou enquanto ela chorava toda a frustração e desilusão. Eu fui idiota, Carla. Pensei que ele era diferente, que havia algo real entre nós. Talvez houvesse, mas homens como Rafael Mendes têm vidas complicadas, com muitas pressões que a gente nem imagina. Isso não é desculpa para mentir, Marina disse, limpando os olhos. Ele me disse que ia resolver a situação com ela. Talvez ele tenha tentado e descoberto que não era tão simples. Naquele exato momento, o celular de Marina tocou. Era Rafael. Não atenda, Carla aconselhou. Mas Marina atendeu. Precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Marina, precisamos conversar. Acho que a foto no jornal já disse tudo, Rafael. Não é o que parece. Deixe-me explicar. Não precisa explicar nada. Você fez sua escolha. Marina, por favor. Rafael. Obrigada pelos 15 dias mais confusos da minha vida. Mas agora acabou.
Ela desligou e bloqueou o número dele. Durante os dias seguintes, Marina se concentrou integralmente no trabalho. O dinheiro do projeto da Mendes Holdings havia resolvido todos os seus problemas financeiros, e ela podia finalmente respirar aliviada. Começou a aceitar novos projetos e até mesmo a pensar em contratar um assistente. Mas por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar em Rafael, nas conversas que tiveram, na forma como ele a olhava, na gentileza que demonstrou no hospital. Havia sido real ou apenas uma ilusão criada por suas próprias carências emocionais? Uma semana depois do episódio do jornal, Marina estava trabalhando em casa quando a campainha tocou. Era um entregador com um envelope elegante em seu nome. Dentro, havia um convite para a inauguração de uma nova galeria de arte em Ipanema. No verso, uma anotação manuscrita. Gostaria que você visse isso. R. Marina quase jogou o convite no lixo, mas algo a fez hesitar. Que mal haveria em ir? Era um evento público. Ela poderia ver o que Rafael queria mostrar e ir embora. Na quinta-feira à noite, Marina se vestiu com cuidado. Um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado em liquidação. A galeria ficava em uma das ruas mais sofisticadas de Ipanema. E quando chegou, o evento já estava em andamento. O ambiente estava cheio de gente elegante. Conversas em voz baixa e champanhe sendo servido por garçons uniformizados. Marina se sentiu um pouco deslocada, mas caminhou pela exposição tentando entender por que Rafael queria que ela estivesse ali. Foi quando viu, em uma das paredes principais da galeria, havia uma série de fotografias da reforma do escritório de Rafael. Não eram apenas fotos técnicas, eram imagens artísticas que capturavam a transformação do espaço, a fusão entre o moderno e o tradicional, a humanização do ambiente corporativo. Uma placa ao lado das fotos dizia: Transformação. Projeto arquitetônico de Marina Santos. Fotografia de Roberto Andrade. Marina ficou em choque. Suas fotos estavam em uma das galerias mais prestigiosas do Rio, e o projeto estava sendo apresentado como arte, não apenas como arquitetura comercial. Você veio, uma voz familiar disse atrás dela. Marina se virou e encontrou Rafael. Ele estava sozinho, vestindo um terno escuro, mas havia algo diferente em sua expressão. Parecia mais leve, mais decidido. Por que você fez isso? Ela perguntou, gesticulando para as fotos. Porque seu trabalho merece ser reconhecido. Porque o que você criou não é apenas arquitetura, é arte. Rafael, eu não entendo. A foto no jornal, Beatriz. Terminei com Beatriz na noite seguinte ao nosso encontro na praia. Ele a interrompeu. A foto foi tirada no último evento que fui com ela. Usei a ocasião para deixar claro para todos, para ela, para nossas famílias, para a sociedade, que não haveria casamento. Marina o olhou, tentando processar a informação. Mas por que não me ligou? Por que deixou eu descobrir pelo jornal? Porque sabia que você não acreditaria em mim se eu simplesmente contasse. Precisava provar com ações, não com palavras. Marina olhou ao redor da galeria, vendo seu trabalho sendo admirado por pessoas que nem imaginavam quem ela era. Era surreal e emocionante ao mesmo tempo. Como você conseguiu isso? Ela perguntou, ainda processando a situação. Tenho contatos no mundo da arte. Quando mostrei as fotos do projeto para Roberto Andrade, ele ficou fascinado. Disse que raramente via uma transformação tão poética de um espaço comercial. Você fez isso por mim? Fiz isso porque acredito no seu talento. E porque... Rafael hesitou por um momento. Porque quero fazer parte da sua vida, Marina. Do jeito certo, dessa vez. Uma mulher elegante se aproximou deles naquele momento. Você é Marina Santos? Sou Clara Vasconcelos da revista Casa em Decoração. Adoraria fazer uma matéria sobre seu trabalho. Marina ficou surpresa, mas aceitou o cartão da jornalista. Depois que a mulher se afastou, Rafael sorriu. Isso é só o começo. Você vai ter muito mais oportunidades depois desta exposição. Rafael, isso tudo é incrível, mas não muda o fato de que somos de mundos diferentes. Somos pessoas diferentes, Marina. Mas isso não significa que não possamos construir algo juntos. Eles caminharam juntos pela galeria, parando diante de cada foto. Marina conseguia ver sua visão materializada nas imagens e, pela primeira vez em muito tempo, sentia orgulho genuíno de seu trabalho. E Beatriz, como ela reagiu? Rafael suspirou. Não foi fácil. Ela e minha mãe ficaram furiosas.
Minha mãe disse que eu estava jogando fora uma vida perfeita por um capricho. E você o que disse? Que prefiro uma vida real e imperfeita a uma vida perfeita e vazia. Eles saíram da galeria juntos e caminharam pela praia de Ipanema. A noite estava amena, com uma brisa suave vinda do mar. Marina, eu não posso prometer que será fácil, Rafael disse, parando para olhá-la. Minha vida vem com complicações, pressões familiares, expectativas sociais, mas posso prometer que, se você quiser tentar, vou fazer tudo para que dê certo. Marina o olhou vendo sinceridade em seus olhos. Durante as últimas semanas, havia aprendido que a vida raramente oferece garantias, mas às vezes valia a pena arriscar. E se não der certo? Então pelo menos teremos tentado, e você continuará sendo uma arquiteta talentosa que merece todo o reconhecimento do mundo. Marina sorriu pela primeira vez em uma semana. Está bem, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de me esconder da sua vida social. Se estamos juntos de verdade. Segundo, minha carreira vem primeiro. Não vou abrir mão dos meus sonhos por ninguém. E terceiro, ela hesitou. Terceiro, você precisa prometer que vai voltar a sonhar também. Não quero estar com alguém que desistiu de si mesmo. Rafael riu e Marina percebeu que era a primeira vez que o via rir de verdade. Acho que posso concordar com essas condições. Ele se aproximou e desta vez não houve interrupções. O beijo foi suave no início, depois mais intenso, carregado de todas as emoções que haviam sido represadas durante semanas. Quando se separaram, Marina sabia que estava entrando em território desconhecido, mas pela primeira vez desde a morte do pai, sentia que o futuro poderia ser cheio de possibilidades, não apenas de responsabilidades. Então, Rafael disse, entrelaçando os dedos com os dela, pronta para descobrir o que pode acontecer quando um CEO e uma arquiteta decidem construir algo juntos? Marina olhou para o mar, depois para o homem ao seu lado, e sorriu. Pronta. 6 meses depois, Marina estava em seu novo escritório, um espaço elegante em Santa Teresa, que havia reformado com a mesma paixão que colocou no projeto de Rafael. A exposição na galeria havia resultado em diversos convites de trabalho, e ela agora tinha uma pequena equipe trabalhando com ela. Rafael manteve sua promessa. Havia voltado a estudar arquitetura nas horas vagas e estava considerando incorporar uma divisão de projetos arquitetônicos sustentáveis à Mendes Holdings. Eles enfrentaram resistência da família dele e curiosidade excessiva da mídia, mas construíram uma relação sólida, baseada em respeito mútuo e sonhos compartilhados. Não havia sido fácil como Rafael havia prometido, mas havia sido real, autêntico e transformador para ambos. Às vezes, as melhores construções começam com alicerces improváveis, e o amor que nasceu entre eles durante uma reforma de escritório havia se tornado a base sólida de uma vida que nenhum nem outro havia imaginado possível. Marina aprendeu que às vezes vale a pena arriscar tudo por algo que pode ser extraordinário. E Rafael descobriu que abrir mão de uma vida previsível pode levar a uma felicidade que ele nem sabia que estava procurando. Fim.